Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre aquela batalha que sempre acontece, né? Renda fixa versus fundos imobiliários. Inclusive, muitos dizem que não é nem para se comparar essas duas classes de ativos, mas fato é que até os próprios aplicativos, como o Investidor 10, entre tantos outros, acabam fazendo essa comparação. E eu não vejo problema nenhum, na verdade, porque são duas classes de ativo bem cabíveis aí a qualquer carteira. Mas eu quero mostrar para você aqui a importância de você olhar a longo prazo, tanto para o passado, por mais que o passado ele não garante a rentabilidade do futuro, mas também, claro, para o futuro, né? Porque a gente quer viver aí muitos anos pela frente, inclusive tendo boas condições financeiras. Aqui no site Investidor 10, a minha carteira que você está vendo aí, né? O design mudou, ficou mais moderno, mais futurista, né? Dá até para você colocar aqui, ó, na cor mais escura, que particularmente falando gosto bastante, ó, que fica bem em destaque ali o que é o vermelho, o que é o verde. Curti bastante. Depois eu vou dar uma estudada melhor aqui nessa nova atualização do Investidor 10, que a priori ficou muito bacana, ficou mais dinâmico, ficou mais rápido também e ficou mais intuitivo. Mas vamos lá. Para a gente fazer essa comparação, vou entrar aqui no site maisretorno.com, site gratuito. Claro, né, pessoal? Tudo hoje tem os pacotes premium, né? Tem os planos de assinatura. Eu estou utilizando aqui tudo gratuito. Todas as ferramentas gratuitas, não estou recebendo nenhum centavo para divulgar esses sites. São sites que eu uso para fazer as minhas pesquisas, os meus estudos e também para gravar vídeos aqui para vocês. Vamos entrar aqui no site, então, maisretorno.com e eu vou buscar aqui, ó, CDI. Simplesmente isso. Coloca aqui CDI, vai aparecer, ó, índice, você clica nele, vai abrir uma outra página, vai vir para cá, ó. E aqui você vai ter a rentabilidade do CDI desde 1994, mais precisamente 11 de julho de 1994. Então bastante tempo aí, né, que tem esse gráfico mostrando a rentabilidade do CDI em 8.766,45%. Eu quero comparar esse índice aqui, o índice de CDI, né, com fundos imobiliários. Como que eu faço isso aqui para ter uma ideia? Quais fundos desempenharam melhor no passado? Quais fundos imobiliários, por exemplo, têm mais tempo na bolsa? Entre outras informações. Antes de eu continuar aqui falando sobre comparação entre fundos imobiliários e CDI, eu tenho um presentaço para você. Você não vai acreditar. Agora nós temos uma parceria com uma consultoria de investimento. Se liga nessa informação que vem agora, olha só. Agora o canal Ninja Invest tá ficando cada vez mais profissional e eu quero trazer para vocês esses presentaços. E logo de início dessa parceria, eu estou promovendo aí uma consultoria totalmente gratuita. 100% gratuita com um dos nossos consultores para analisar a sua carteira de investimentos. Mas Moa, eu não comecei ainda a investir, eu tô com medo, tô com receio. Também você pode fazer a sua consultoria gratuita para poder fazer uma estratégia aí de alocação de ativos, beleza? Eu vou deixar no comentário fixado na descrição do vídeo um formulário para você preencher, um formulário rapidinho, tá pessoal? Um formulário do Google com algumas informações acerca da sua pessoa para que o nosso consultor possa entrar em contato com você. Você também pode escanear o QR Code para poder fazer o preenchimento desse formulário. Então vai lá, não perde essa oportunidade. Eu tenho certeza absoluta que os nossos consultores vão ajudar você. Nós estamos ficando cada vez mais profissional aqui, hein? Cada vez mais comprometido em entregar conteúdo de qualidade. Então faça gratuitamente aí a consultoria de investimentos para você aprimorar aí o desempenho da sua carteira. Tenho certeza que isso vai transformar completamente a sua visão sobre investimentos, sobre o seu próprio dinheiro. Vamos lá, continuando aqui então com o nosso vídeo. Eu selecionei 4 fundos imobiliários, tá aqui nas minhas anotações. Eu vou começar com o HGLG11. Vou escrever aqui, ó, HGLG, já vai aparecer aqui. Data de início, ó, março de 2011. Então ele tem um histórico aí, né, desse momento que eu tô gravando o vídeo, 14 anos. Vou clicar aqui, ó, em comparar, ele vai abrir aquela janela que já tava o CDI, tá vendo aqui, ó? Pronto, já tá aqui, beleza. Fundo de logística HGLG. Vou colocar um outro fundo de um outro segmento, o HGBS11, que é um dos fundos mais antigos da bolsa, de 2007. Olha lá, ó, 13 de dezembro de 2007, pessoal. Estamos falando aqui de 18 anos, quase 18 anos de histórico na bolsa. Vou colocar aqui para entrar na comparação, ó, segmento de shopping, esse aqui segmento logística, é o outro departamento, né? Vou colocar um agora de lajes corporativas, escritórios, que também é antigo, HGRE11. Esse aqui é do ano de 2009, 17 de fevereiro de 2009. Completou agora 16 anos, né, em fevereiro de
2025, 16 anos. Então a gente está falando aí do HGLG, que tem 14 anos, o HGBS, que tem 18 anos, vai fazer 18 anos, né? E o HGRE, que é esse aqui, que fez agora 16 anos, também está aqui na comparação. Vamos colocar mais um de um outro segmento de renda imobiliária, o KNRI 11. O KNRI 11 é de 2010. 1º de dezembro de 2010, então no final deste ano ele vai completar 15 anos. Então nós temos aí um bom histórico para fazer uma comparação. Então nós temos aqui 5 ativos em comparação, conforme está dizendo aqui no site. 5 ativos em comparação. Nós temos o HGLG, o KNRI, o HGBS, o HGRE e temos o CDI, que é renda fixa. Temos 4 ativos de renda variável e um ativo de renda fixa. Qual que mais rendeu então nessa janela de tempo? É claro que a comparação vai ser feita do período do mais novo, né? Qual é o mais bebezinho aqui desses ativos? É o HGLG de 2011. Aqui no gráfico ele já vai ajustar para ser 2011, tá vendo? Por quê? Porque o HGLG é o mais bebê. Se eu tirar o HGLG, aí a comparação ela vai ser a partir de 2010. Que é o ano do KNRI. Se eu quero comparar, por exemplo, só o HGBS, que é o mais antigo, né, desses aqui, com o CDI, aí você deixa somente os dois ativos e vê a comparação de 2007 até 2025. Aqui, como o gráfico vai fazer um período que eles chamam de período ótimo, né? Esse período ótimo compreende um período em que todos os ativos já existiam, ou seja, 2011. Olha só a diferença, né, de rentabilidade e veja o comportamento dos fundos imobiliários. Eles praticamente têm um comportamento bem similar entre si, né? Momentos de alta, momentos de queda, e esses momentos eles são bem parecidos entre os ativos. Quando um cai, o outro também cai, é bem parecido, né? Provavelmente são aqueles momentos em que temos aí notícias no jornal, na televisão, baguncinha na política, sensacionalismo, sempre são coisas desse tipo, né? Então quem aproveitou as baixas da renda variável acabou se beneficiando. Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, ao longo do tempo, a gente vai vendo que, claro, né, vai se modificando a rentabilidade. Vamos lá para o finalzinho do gráfico, olha só, lá para o final do gráfico, e vamos parar aqui, ó, 31 de março de 2025. Repara que numa janela de 2011 até março de 2025, o HGLG teve uma rentabilidade de 523,39%. Foi o campeão aqui. O HGBS 11 teve uma rentabilidade de 319,16%. O KNRI 11, 200,14% ao ano. O CDI, 254,73%. E o HGRE 11, 191,89%. O CDI ganhou apenas do HGRE 11. Os outros 3 fundos imobiliários ganharam do CDI nessa janela de tempo, de 2011 até 2025. Por que eu estou frisando isso? Porque se você começou, por exemplo, a investir em 2018, você tem que ver o que aconteceu de 2018 a 2025. Pode ser que o CDI tenha ganho. Se você comparar períodos anteriores, como por exemplo 2007, quem começou a investir lá no começo do HGBS 11 pode também ter tido uma boa rentabilidade, assim como o próprio KNRI 11, que é de 2010. Da mesma forma, quem investiu no HGRE 11 desde 2009. Não está aqui o período de 2009 a 2011. Pode ser que nesse período ele tenha ganho do CDI, não sei, só vou saber se eu fizer as comparações. Fato é que esses 4 fundos imobiliários, apenas o HGRE 11 perdeu para o CDI. Só que tem uma coisa muito importante nesse tipo de gráfico aqui, que são gráficos em linhas. Eles trabalham com médias ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo das semanas. Agora, neste momento, a gente vê uma certa recuperação dos fundos imobiliários. Para você ter uma ideia, por exemplo, a minha carteira aqui, ó, já chegou a estar em quase 20%. Pode ser que tenha até ultrapassado. Eu não vi. Eu vi ela chegando em 19%, 18%. Alguns fundos imobiliários, vou clicar aqui em variação, ó, que hoje estão em 17% de rentabilidade negativa, chegou a estar 23%, 27% de rentabilidade negativa. Eu trouxe vídeos aqui no canal mostrando isso. Agora parece que os fundos imobiliários estão se recuperando gradativamente. Tá, tudo bem, beleza, mas qual que é o pulo do gato aí? O pulo do gato, pessoal, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui um ano, tá? Olha só, nesse um ano aqui, ó, abril de 2024, abril de 2025. Pode ver que o CDI está ganhando de todos eles, ó, tá vendo? Por quê? Porque essa janela de tempo aqui nós temos queda. O cara que vai olhar somente essa janela de tempo, ele vai dizer, fundos imobiliários aí, ó, tá vendo? Ó, perdeu para o CDI no último ano. Sim, perdeu para o CDI porque agora nós estamos num ciclo de queda dos fundos imobiliários. Agora, se você colocar 5 anos, o HGLG 11 já está ganhando. Os outros fundos estão chegando perto também, ó. Se você olha 5 anos. Se você olha um ano, você vai pegar toda aquela
aquela janela de dezembro, que foi um desastre aqui, ó, tá vendo? Lembra de dezembro de 2024, que foi um desastre lá, ó. Olha a rentabilidade do HGRE11, menos 23,68. Então, se você, por exemplo, utiliza esses momentos de queda para fazer as suas compras, que eu sempre falo isso, independentemente do fundo imobiliário, não estou dizendo aqui que é para você comprar esses aqui, até porque não é recomendação de compra. O que eu estou falando para você é analisar o mercado. Já pensou se desde 2011 você vem comprando sempre nesses momentos de queda aqui, ó, por exemplo, ó, 2014, aí depois de novo teve outra queda aqui, depois aqui de novo, depois aqui de novo. Olha só essa queda violenta aqui, ó, do HGRE11, aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo. Veja que vai sempre acontecendo em ciclos. Os ciclos de baixa servem para a gente aproveitar as oportunidades e aumentar a nossa rentabilidade no futuro, porque esse gráfico aqui ele está trabalhando com uma média e não somente com pontos de baixa ou pontos de alta, ele trabalha com uma média. Agora, o investidor inteligente, ele sempre aproveita as quedas para comprar ativos baratos, porque depois que der o stick do estilingue, né, da funda, isso aí vai longe. Olha o HGLG, o quanto que já está distante do CDI. Está mais que o dobro, tá, pessoal? O HGLG está em 523%, está mais do que o dobro. Teve momentos que ele perdeu para o CDI. Nessa janela aqui de 2024, ó, ele perdeu para o CDI, o HGLG. Só porque é o que eu falo para vocês. A gente não investe para 1 ano, para 2 anos, para 5. A gente investe para 10, 15, 20, 30 anos. Por isso que é importante você fazer a nossa consultoria gratuita, para você ser mais assertivo, para você aproveitar os bons momentos do mercado, para fazer os seus aportes, construir o seu patrimônio e viver de renda dos seus investimentos. E por fim aqui, para a gente encerrar o nosso vídeo, nada impede de você ter os dois tipos de ativos, pessoal, renda variável e renda fixa. Eu mesmo tenho a minha renda fixa, o meu tesouro direto, e tenho fundos imobiliários, tenho ações, tenho investimentos no exterior, criptomoeda, ou seja, eu tenho uma carteira diversificada de investimentos, que quando eu tenho ativos que estão descontados eu aproveito para comprar, aqueles ativos que estão valorizados eu deixo quietinho, porque quando eles se desvalorizarem eu vou lá e compro mais. Agora eu quero saber de você aí, ninja. Você tem renda fixa na sua carteira? Você tem fundos imobiliários na sua carteira? Ou você está investindo somente em uma classe de ativo? Ou você acha que um ou outro tipo de ativo não é interessante para a sua estratégia de investimento? Deixa nos comentários, vamos discutir, vamos debater, que isso é importante para a gente em busca da nossa liberdade financeira. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e tamo junto. Tchau!